Vitor Sá a caminho. Voltamos já com o Hernan soltando uma manchete aqui. Bora lá, André Hernan, o que é? O Corinthians abriu conversas com o Vitor Sá, ponta, que era do Botafogo, lembra? Tava no Krasnodar da Rússia. Acabei de falar com uma pessoa importante da diretoria que me disse, não crava que está fechado, porque tem gente aí colocando que está fechado. Isso é legal porque, assim, numa negociação, ainda mais com o Corinthians, que não tem dinheiro, e as negociações vão ser contratações no perfil que é o empréstimo, com opção de compra, jogador que está em fim de contrato. Então, assim, são negociações onde o Corinthians, por exemplo, do Biel, o Corinthians fez a oferta e não fechou. E tinha muita gente falando, o Biel tá vindo aí, não estava, né? Então, o Vitor Sá é um jogador ponta, experiente. Ponta esquerda, né? Joga pelo lado esquerdo, muito bom jogador, me lembro dele no Botafogo. E é um atleta que, obviamente, nas conversas com o Corinthians, elas vão evoluindo no momento em que você vai tendo um ajuste ali. E é importante dizer, não está fechado, mas é o jogador que interessa ao Corinthians e o Fabinho Soldado está à frente dessas negociações. Seria por empréstimo? Ele tem contrato com o Krasnodar até junho de 26. A ideia do Corinthians é empréstimo com opção de compra. Até porque não está com grana para gastar para comprar um jogador, né? E aí você vai pensar, é o último ano de contrato do jogador, né? Então... Vale mais a pena, empresta, né? Vê como ele se sai. Então, aí é que tá, né? Você já tem que fixar um preço, né? Então, essa é o último ano de contrato. Então, os russos liberarem assim, fácil, um jogador, não me parece ser muito real isso, entendeu? Porque os caras, dificultam pra caramba, né? Negociar com o russo não é fácil. Não são fáceis. Como diz o PVC, falta combinar com os russos. Falta combinar. Jogador de 31 anos, já é um atleta experiente, né? Não é um atleta jovenzinho, mas atende essas características que o Corinthians busca nesse momento, que é um jogador de velocidade que atue pelas pontas. É um Corinthians que tem muitas dificuldades de atuar pelos lados quando tem essa necessidade, né? É um time técnico ali, de toque de bola, que troca passes, mas quando precisa acelerar e quando precisa acionar os lados, o time do Dorival sofre bastante. Então, está buscando aí essas características, mas sabemos, falta La Plata, né, gente? Então, está tentando aqui, tentando ali, já tentou o Biel, já não rolou, agora vai apostar no Vitor Sá. Vitor Sá. Para a gente continuar falando do Coringão, cadê eles? Cadê o nosso cafezinho aqui, nosso especialista, nosso barista, Samir Carvalho? Cadê ele? Vai pintar por aqui, vai pintar por aqui. Aí ele. Samir, meu amigo, com o cafezinho sempre pronto, sempre em boa hora, ainda mais essa hora da tarde, assim, 2 e pouco, depois do almoço, cai muito bem. Para dar uma acordada, ainda mais falando desse timão, né, Samir, que na verdade precisava de algo para dar uma acalmada, porque é tanta coisa acontecendo. Mas vamos falar primeiro, a gente pode começar falando dos reforços, o Hernan trazendo a informação aqui de que o Corinthians tem um novo alvo no mercado, que é o Vitor Sá. O torcedor quer muito saber disso, Samir, claro, sempre com muita informação. E também vamos falar sobre a situação do Memphis Depay e do próprio Dorival Júnior, né, meu amigo? Boa tarde, Luiz, Hernan, a quem nos acompanha no De Primeira. Exatamente isso, a questão do Vitor Sá, falei com algumas fontes também antes de entrar no ar, e a negociação está no estágio inicial, né? Inclusive pediram para mim, não vai falar que está encaminhado, nada disso, está no estágio inicial, mas é isso que o Hernan falou, o Corinthians está na tentativa agora do Vitor Sá, atacante, né, de 31 anos, aí que se destacou no Botafogo. O Corinthians está meio que desesperado para achar um jogador com essa característica no mercado. Teve uma conversa com o Vitinho, né, não conseguiu trazer o Biel, o Elinho também é uma situação mais difícil ainda, que era, né, a vontade do Fabinho Soldado. O Rony, o Corinthians se interessou bastante pelo Rony, estava esperando inclusive a situação dele na justiça com o Atlético Mineiro. Ontem mesmo uma fonte até me lamentou, né, falou, né, pena que ele acabou recuando lá e acabou, né, voltando, né, atrás da questão de pedir a rescisão contratual, mas era um jogador que interessava muito ao Corinthians também, quando estava avaliando o risco, né, de colocar ele para jogar no Campeonato Brasileiro, e com a rescisão ele poderia, né, por conta aí de dívidas trabalhistas, né, ele poderia até atuar pelo Corinthians. O Corinthians tinha esse entendimento. Aliás, ontem ainda,
O Corinthians estava analisando a questão jurídica de que se o Rony quisesse sair do Atlético Mineiro, mesmo o Atlético Mineiro querendo pagar a dívida, o Corinthians está bem informado sobre o Rony, viu? Que pela lei, né, já que atrasou 60 dias, mesmo o clube pagando, o jogador ainda podia rescindir. Então o Corinthians também esperou a situação do Rony, monitorou bastante, mas agora o jogador já está treinando, pelo jeito vai jogar pelo Atlético Mineiro. É mais um que entra para essa lista aí, né, dos jogadores que poderiam atuar pelas beiradas, jogadores de velocidade que o Corinthians procurou no mercado e não conseguiu. E agora o Vitor Sá. Não é difícil achar esse jogador, uma característica hoje difícil no mercado, mas é a bola da vez. O que dá para a gente dizer e resumir sobre o mercado é isso. Esses jogadores que o Corinthians tentou, né, o Corinthians está priorizando esse atacante de beirada aí no mercado, né? Precisa de se reforçar em outras posições, mas primeiro quer se reforçar com esse jogador. E o Vitor Sá agora é a bola da vez, está mais do que confirmado aí, tanto pelo Hernan, por mim, enfim. Há uma negociação hoje entre o Corinthians e o ex-jogador do Botafogo, Luísa. Importante, né? Até porque ontem o Dorival, mais uma vez, pediu reforços. Vai jogo, ele chega na coletiva e fala, tá precisando. Até porque ele está, né, numa situação não muito tranquila, está pressionado no cargo.